movimentos históricos nos preços do ouro e da prata, um interesse renovado no setor de mineração de ouro e prata. Hoje vamos analisar tudo isso com Dan Wilton, ele é o CEO da First Mining Gold. Ele também vai nos contar sobre algumas conquistas importantes que sua empresa teve durante 2025 e algumas ótimas coisas pela frente no próximo ano. Dan, bem-vindo ao Ron's Basement. Ron's Basement, é sempre um prazer estar de volta ao porão, mesmo que virtualmente. Bem, você vem aqui há anos e sempre será bem-vindo. Na verdade, já apareceu aqui pessoalmente uma vez, mas sabe, você e eu conversamos há anos. O que está acontecendo agora no setor de metais preciosos é realmente nada menos do que histórico. Ao olhar para 3 ou 5 anos atrás e comparar com o presente, você percebe grandes mudanças e algo que te anima sobre o futuro dos metais preciosos? Bem, sabe, o que eu acho que está acontecendo, Ron, é exatamente aquilo que todos nós vimos acontecendo há 5 anos, certo? É exatamente por isso que você começou a falar sobre ouro e prata. Você previu que isso ia acontecer. Todos nós já prevíamos isso. Muita gente ainda não percebeu o que está por vir, que é o mais interessante, mas eu realmente acho que, sabe, no macro, quando dizem que o ouro ou a prata estão sobrecomprados, isso é realmente interessante. E sabe, quando é que vai acontecer o crash? A realidade é que eu acho que quando você olha agora, todas as coisas que fizeram investidores de valor como nós entrarem no ouro e na prata, que são coisas como, sabe, a desvalorização da moeda fiduciária, são coisas como dívida descontrolada, são coisas como governos sem vontade política para resolver seus próprios problemas nas contas públicas. Essas coisas, se você olhar agora, estão ruins e estão piorando a cada dia. E então, o que vimos foi o restante do setor financeiro agora reconhecer isso e buscar alternativas. E são alternativas ao dólar americano. São alternativas à moeda fiduciária. E eu acho, sabe, onde eu acho isso realmente interessante é no que está se tornando, na minha opinião, a grande convergência, de certo modo. O mundo das criptomoedas e o mundo do ouro e da prata, através das stablecoins e outras coisas que realmente estão começando a ganhar força, mas a força é tão grande que está tendo impactos significativos nos mercados de commodities. Sim, a Tether, que é a maior empresa de criptomoedas do mundo, agora é a maior detentora de ouro fora dos bancos centrais. E, sabe, isso nos mostra um pouco, sabe, o futuro dessa união, sabe, no mundo tokenizado. Produtos de ouro e prata são praticamente um casamento perfeito entre o físico e o blockchain e podem criar uma fonte adicional enorme de demanda tanto para o ouro quanto para a prata. Queria acrescentar que ontem tivemos uma grande notícia. Você comentou sobre o ambiente macro favorável ao ouro e à prata. Jerome Powell cortou as taxas de juros ontem, mas mais importante ainda, e eu vou dizer isso, ele basicamente anunciou uma nova rodada de QE que o governo vai comprar. Acho que são 40 bilhões, não é o governo. O Fed vai imprimir dinheiro e comprar 40 bilhões em títulos do Tesouro de curto prazo daqui para frente. E isso não começa só lá na frente. Começa amanhã, o que para mim é, sabe, uma prova do que você discutiu antes, tipo, esse ambiente macroeconômico é favorável. Se você diz que começa amanhã, Ron's Basement, todos sabemos que provavelmente já começou algumas semanas atrás. Vamos ser honestos sobre isso. Não, eu acho... eu continuo bastante impressionado com a velocidade com que estamos vendo esse tipo de desvalorização das moedas. Tenho viajado muito, conversamos sobre isso recentemente e passamos bastante tempo na Europa. Lá eu não acho que exista um porto seguro em nenhum lugar da Europa. Você olha para a situação fiscal, sabe, no Reino Unido, na França, na Alemanha, é algo grave. E, sabe, você volta o foco para os Estados Unidos e não há nenhum interesse em lidar, sabe, com o que é um déficit recorde e insustentável nos gastos. Então, sabe, os políticos não vão parar de gastar dinheiro e atualmente os mercados ainda financiam isso. Mas estamos começando a ver os bancos centrais intervirem mesmo sem uma situação de crise, certo? Certo, vamos ser claros. Tipo, o presidente diz que a economia está ótima e que está tudo bem, mas o Fed está intervindo com QE,
tem algo que não bate. E é por isso que eu acho que estamos vendo, né, ao redor do mundo, né, aqueles governos que têm um pouco de flexibilidade financeira. A China, em primeiro lugar, tem acumulado ouro e continua fazendo isso em um ritmo ainda maior, certo? Eles estão trocando dólares americanos por ouro. E isso sustentou, sabe, eu diria, esse novo patamar no preço do ouro. Mas nada que tenha causado esse aumento de interesse nos últimos, sei lá, Ron, uns 3 ou 4 anos. Vimos os bancos centrais começando a agir. Todos os motivos que levaram eles a fazer isso são tão válidos ou até mais válidos hoje do que eram quando tudo começou. Sim, sim. Então, o ambiente macroeconômico para o ouro e a prata parece muito bom. Eu sempre tive interesse nas ações de mineração também. Como você disse, você tem viajado pelo mundo, indo a conferências recentemente. Você está percebendo, digamos, comparado a 3 anos atrás, se existe um clima diferente por aí em geral? Quer dizer, sem um desprezo ativo pelo que faço para viver? Sim, eu acho notável. Acho que houve uma ordem de magnitude a mais de interesse que entrou no setor de forma geral, começando como sempre acontece. Dava para prever, isso acontece em todo o ciclo e começa com o ouro. Vai primeiro aos produtores, depois aos de menor capitalização, com custos e alavancagem maiores, depois atinge desenvolvedores e exploradores. Sempre chamamos isso de efeito cascata. E estamos vendo isso claramente. Acho que se você olhar nos últimos 3 a 6 meses, você viu isso claramente no mercado. O interessante para nós é que também tivemos um mercado de fusões e aquisições muito vibrante. Então você tem muitos projetos maiores e projetos em estágio avançado que foram comprados por produtores que precisam repor reservas e ou aumentar a produção. Acho que o que mudou é que agora estamos nesse ponto do ciclo. Vou voltar alguns meses, mas nas grandes reuniões no Colorado em setembro, quase todos os produtores de ouro, os grandes produtores de ouro, apresentaram que nos 10 anos anteriores tinham sido sobre corte de custos, eficiência de capital, e mais recentemente, as margens estão melhorando, o retorno de capital. Cada um deles, o destaque da apresentação era crescimento. Olha, nós temos esse crescimento, somos nós que temos o crescimento. E você está vendo no mercado, está vendo as produtoras de ouro large cap e mid cap com perfil de crescimento sendo negociadas a múltiplos substancialmente mais altos do que aquelas que não têm perfil de crescimento. Então, aqui isso leva. Isso faz essas empresas fazer aquisições para ganhar um perfil de crescimento. E é aí que começa a ficar bem interessante para empresas como a nossa, que tem esses grandes projetos, e que já estão há muito tempo em uma longa caminhada por um deserto muito seco, onde ninguém queria financiar o licenciamento. Ninguém queria financiar estudos de engenharia e estudos de viabilidade. Mas agora chegamos a um ponto em que, eu diria que só nos últimos 3 meses houve uma mudança radical no reconhecimento do valor de ativos como os nossos. Sim, suas ações tiveram um desempenho excelente. E agora quero focar primeiro na First Mining Gold por causa do que vocês conquistaram em 2025, mas também pelo que está por vir em 2026. Mas também quero acrescentar que parece que nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, no último ano, o mundo está correndo para encontrar ouro e prata. E quero destacar algo muito importante, e é o seguinte: acho que devido à supressão dos preços, tanto do ouro quanto da prata, é importante reconhecer isso. Não existiam muitas empresas por aí explorando ouro, desenvolvendo projetos de ouro nos últimos 10 ou 15 anos, porque, como você disse, as grandes mineradoras de ouro estavam mais focadas em cortar despesas, eliminar dívidas, tudo isso. Agora, de repente, mudou para, poxa, precisamos reabastecer nosso portfólio, porque toda vez que mineramos uma onça de ouro, precisamos reabastecer nosso portfólio. Mas, além disso, queremos crescer e simplesmente não há muitos grandes projetos por aí, o que eu acho que se encaixa perfeitamente no que você fez nos últimos 10 anos. Era meio que uma cidade fantasma. Eu estive com você nessa jornada, ou um deserto, ou, como você quiser chamar. De fato, não havia muitas pessoas por aí desenvolvendo e explorando ou procurando grandes projetos. E agora isso se tornou, você sabe, um grande foco. E simplesmente não há muitos desses projetos por aí.
Então, conte para a gente o que aconteceu em 2025, quais foram alguns dos destaques. Mas eu acho que é ainda mais importante quando olhamos para 2026. Eu sei que a First Mining tem potencial para um grande catalisador no horizonte. E, sabe, ainda há valor na desenvolvedora, nas ações da First Mining. Quero dizer, o valor, vou deixar você comentar sobre isso também. A palavra é sua, Dan. Não. Obrigado, Ron. 2025 tem sido um ano crucial, como você sabe, um grande catalisador para a nossa empresa no processo de avaliação ambiental do projeto Spring Pole, em Ontário. Como você sabe, submetemos nossa avaliação ambiental final em novembro do ano passado. Passamos por um período de comentários públicos, temos interagido com órgãos reguladores federais e provinciais e mantido discussões construtivas com as comunidades indígenas com as quais trabalhamos. Isso culminou em um acordo importante que assinamos em 2025 com a primeira nação Mishki-Gogamang. E ainda estamos continuando a finalizar essas etapas de trabalho. Então, com os órgãos reguladores federais, acho que já tínhamos praticamente terminado esse vai e vem. No âmbito provincial, ainda estamos resolvendo questões pendentes, como coleta de informações, entendimento do trabalho feito e, às vezes, solicitação de novas tarefas. Estamos quase no fim desse processo. E agora todo mundo está mirando, eu acho, né, uma decisão de avaliação ambiental antes do final do segundo trimestre, né? Então, vamos dizer, nos próximos 6 meses. As pessoas precisam lembrar que estamos nesse processo. Entramos nesse processo de avaliação ambiental em 2018. Então, veja, foi em fevereiro de 2018, já estamos há quase 8 anos fazendo esse trabalho de licenciamento. Como você disse, Ron's Basement, numa época em que ninguém queria se envolver, ninguém queria passar por um processo de licenciamento demorado no Canadá. Acho que os governos reconheceram isso agora e estamos começando a ver algumas iniciativas bem construtivas em relação a como os governos estão tentando simplificar esse processo para os projetos que virão depois do nosso. E, sabe, somos gratos por isso. Somos gratos por isso, especialmente para o projeto do Parquet, porque acho que Quebec vai acertar. Mas, sabe, acho que estamos na reta final. E o que nos diferencia agora de várias outras empresas que estão apenas começando esse processo é que há pouquíssimos projetos que você pode ver sendo financiados e começando as obras antes do final da década. E essa é apenas a realidade desses processos, mesmo que tentem acelerá-los. Não acho que conseguiremos passar por um processo de avaliação ambiental no Canadá em apenas 2 ou 3 anos. Tipo, eu vou ser otimista e acreditar que em algum momento a gente possa alcançar isso, mas eu acho que só com o trabalho que a gente fez, as coisas que determinam o ritmo desses processos geralmente têm a ver com construir relacionamentos, certo? Geralmente é sobre entender as comunidades com as quais você está trabalhando e dar a elas a capacidade de compreender e participar do processo. Essas coisas não dá para apressar. Então, sabe, o que isso vai significar para nós rumo a 2026 é que alguns dos grandes catalisadores estão chegando, que consigamos a aprovação da avaliação ambiental. E gostaríamos de pensar que teremos mais alguns acordos com as comunidades antes que essas aprovações ambientais sejam concedidas. Mas a gente meio que consegue toda essa demonstração clara de, sabe, uma licença social e ambiental para operar. Bem, sabe, é bem difícil pensar que essas onças no solo de Spring Pole, que as pessoas sempre descartaram porque os depósitos estão na Baía do Lago. É bem difícil pensar nisso. Elas ainda valem $30 por onça, quando há pouquíssimas empresas com projetos em estágio avançado em que você realmente pode ver uma pá entrando no solo em qualquer jurisdição de primeira linha nos próximos 5 anos. E, sabe, aqueles que estão um pouco à nossa frente ou mais próximos dessa decisão de construção estão sendo negociados a $150 a $200 por onça, o que historicamente é mais ou menos onde projetos em estágio avançado e licenciados foram negociados. Então, sabe, a gente continua dizendo para as pessoas, sim, a ação subiu 400% este ano, mas ela subiu, sabe, de $7,50 por onça para $28 ou $30 por onça. Certo. Tipo, ainda há muito espaço aqui, isso ainda é uma grande oportunidade de valor. E você tem, é seguro dizer, uma vantagem inicial? Parece para mim que
com Spring Pole e todo o trabalho que foi feito, você tem uma grande vantagem, e eu quero contextualizar isso para o nosso espectador. Eu devia ter feito isso antes de perguntar sobre Spring Pole. Você é uma empresa com dois grandes projetos em desenvolvimento, o Spring Pole, já citado, e o do Parquet, que também abordaremos. Mas esses são depósitos de milhões de onças que vêm sendo trabalhados há anos e anos. E como você disse, certo? Isso é como uma classe de elite. Existem pouquíssimos projetos dessa escala localizados em uma jurisdição favorável como o Canadá. Você meio que nos deu uma atualização sobre como estão as coisas na fase de desenvolvimento do Spring Pole. Quais são os números por trás disso? Porque, quero dizer, eles também são impressionantes. Eu sei que você divulgou a avaliação econômica preliminar. Como esses números se comparam e qual é a sensibilidade ao preço do ouro? Sim, quero dizer, esse é um dos fatores que realmente fez as pessoas voltarem a prestar atenção nisso. Nosso estudo de pré-viabilidade anterior foi feito em 2021. Acredito que os investidores, com razão, buscavam mais informações. Eles sabiam que os custos estavam desatualizados e que houve várias mudanças de escopo no projeto. Enquanto atualizávamos esse trabalho internamente, nos preparávamos para o estudo de viabilidade e dissemos: na verdade, acho que é muito importante mostrarmos aos investidores como é esse cenário da avaliação ambiental apenas do ponto de vista econômico. Então, isso é importante por alguns motivos. Um deles é a viabilidade econômica do projeto. Mas o outro que vamos divulgar em breve é o impacto econômico que esse projeto terá para Ontário e o Canadá, em termos de potencial geração de receita tributária, em termos de geração de empregos, em termos de ser realmente um dos maiores potenciais motores da economia no noroeste de Ontário por uma geração, está realmente se destacando. Mas o nosso estudo de pré-viabilidade atualizado mostrou um projeto com um capital inicial de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de dólares americanos, o que foi um aumento bastante significativo em relação a 2020, mas não surpreendente. Mas também mostrou uma duplicação do nosso valor presente líquido de 1 bilhão para 2,1 bilhões. Só nesse projeto. Só nesse projeto, e isso com o preço do ouro a 3.100 dólares, Ron. Acho que todos nós temos opiniões sobre para onde o ouro e a prata estão indo. Não conferi o preço do ouro nos últimos 9 meses, mas acredito que esteja acima de 3.100 dólares. Sim, da última vez que verifiquei. Fizemos uma simulação com o preço à vista em 4.200. E aí você vê a alavancagem. Esse valor presente líquido de 2,1 bilhão após impostos, só com a mudança no preço do ouro e a mudança no preço da prata, porque o projeto tem um componente significativo de prata, sobe para 3,8 bilhões. Uau! Praticamente dobra com $1.000 a mais no preço do ouro. E é uma relação bastante linear quando você tem um projeto e está assumindo uma base de custos fixa. Uma coisa que é interessante, e a gente realmente não pensou muito sobre isso, mas sempre olhamos para a nossa prata como um subproduto. Então, basicamente, você pega as receitas da prata e deduz isso dos seus custos. É uma maneira bastante padrão de pensar sobre o valor de produzir seu ouro se você estiver produzindo, digamos, menos de 10% das suas receitas vindas de outra commodity. E para nós, a prata está em cerca de 5%. Então, mesmo com o contrato de streaming de prata que temos com a First Majestic, realmente, o impacto das altas da prata está todo nos custos, passando de, digamos, 35 dólares a onça para 50 dólares a onça de prata. Isso reduz os custos totais de sustentação, chegam a cerca de 25%, impressionante. Leva isso de 1.000 para 800, né? Sendo que 1.000 já é competitivo globalmente. Facilmente no quartil mais baixo de custos totais de sustentação da indústria. Mas eu acho que você ainda tem aquela alavancagem extra com o preço da prata que reduz esse número ainda mais. Então é um projeto enorme, é muito robusto. Tem uma alavancagem fantástica em relação ao preço do ouro. E eu acho que isso nos deixa em uma posição realmente boa agora, depois que a equipe revisou todos esses números. Agora seguimos para um estudo de viabilidade que estamos planejando concluir até o final de 2026. Estamos começando a coletar esses dados agora e continuaremos até o fim do primeiro trimestre.
há trabalhos sazonais que precisamos fazer. Precisamos fazer algumas perfurações no gelo para coletar alguns dos dados geotécnicos de que precisamos, mas estamos em uma situação muito, muito boa para fazer isso. E sim, continuamos muito bem financiados. Temos, você sabe, cerca de 35 milhões de dólares no banco. E o que eu acho que não deveria nos surpreender, mas está nos surpreendendo um pouco, é que agora muitos dos participantes dos nossos financiamentos ao longo dos anos estão envolvidos. Ron, você sendo um dos nossos acionistas muito queridos e leais, temos muitos warrants em aberto, sabe? Porque todos esses financiamentos que fizemos tinham warrants. E agora estamos vendo, sabe? Antes era mais ou menos uma vez por semana. Agora estamos vendo quase uma vez por dia, com o preço das ações acima de 50 centavos. Todos esses warrants já estão dentro do dinheiro e começaram a ser exercidos, pois os acionistas buscam mais alavancagem. Então, sim, acho que estamos em uma situação realmente, realmente boa desse jeito. Mas eu acho que muito disso foi sustentado por nós, de certa forma, redefinindo o entendimento do mercado sobre a economia do projeto Spring Pole, que se mostrou muito, muito robusta. Sim, então é um projeto enorme, pode contribuir muito para as comunidades da região. Parece que em algum momento no primeiro semestre de 2026, esperamos receber notícias sobre a avaliação ambiental e depois, ainda este ano, um estudo de pré-viabilidade. Esses são alguns potenciais catalisadores bem importantes para um projeto gigantesco no Canadá. Sim, e mais para o fim do ano seria o estudo de viabilidade final, aquele bancável usado para buscar e organizar o financiamento do projeto. E se preparar enquanto passa pelo processo de licenciamento para tomar a decisão de iniciar a construção, que provavelmente está entre 12 e 18 meses, mas diríamos 18 meses após a decisão da avaliação ambiental ser tomada. Certo, e vale mencionar ao nosso espectador que você tem uma equipe de alto nível nesse projeto. Eu sei que Steve Lines estava trabalhando nisso no processo de licenciamento e anteriormente ele também estava envolvido. É a mina Greenstone, que a Equinox está operando agora, quero dizer, ele tem um histórico de sucesso nessa área. Sim, eu sei. Boa parte da equipe está aqui em Vancouver para a nossa festa de Natal hoje, o que é empolgante. Stephen, James Maxwell e eu voltamos ontem à noite de Thunder Bay, em uma viagem que virou uma pequena aventura. Mas sim, temos uma ótima equipe que você sabe realmente passou por todo esse processo. Com um projeto de grande escala, mais recentemente licenciado e agora construído no noroeste de Ontário, esses relacionamentos com órgãos reguladores têm sido muito importantes. É a equipe e a experiência para lidar com o processo e resolver problemas. E é basicamente isso que esse processo de avaliação ambiental é. É entender onde podem haver impactos e então reunir pessoas inteligentes, engenheiros, especialistas ambientais, para descobrir como você pode mitigar quaisquer desses impactos. Então, sim, tem sido ótimo. Somos muito sortudos por ter uma equipe, mas todos estão focados na linha de chegada agora, Ron. Linha de chegada ou de largada, depende do ponto de vista. Sim, venho acompanhando a empresa e já tinha olhado antes de começarmos. Meu primeiro vídeo que fiz sobre a First Mining Gold, antes de vocês patrocinarem meu canal, foi lá em 2020. E o trabalho que foi feito só nesses 5 anos, e eu já tinha ações da empresa anos antes disso, ou alguns anos antes disso, tem sido, sabe, muito consistente, de altíssima qualidade. E eu acho que agora, nesse novo cenário em que estamos para metais preciosos, isso começa a trazer dividendos para todo mundo que enxergou o valor e acreditou na empresa. Então, só a Spring Pole, certo, já é super atrativa, de alto valor. Mas eu tenho que dizer, espere, tem mais. Mas espere, tem mais. Espere. Espere, se souber, por favor, não faça. Você precisa ouvir sobre o projeto do Parquet, porque ele também é muito atraente e eu acho que pode servir como um catalisador à medida que avançamos nos próximos anos também. Sim, com certeza. E nosso foco em do Parquet no último ano tem sido realmente na exploração. E continuamos a expandir esse depósito. Sabemos que há mais mineralização lá. Nossa taxa de sucesso na exploração e descoberta de novas zonas de mineralização de ouro é realmente incrível. Não há muitos projetos onde você encontra ouro em quase todos os furos de sondagem, e James e nossa equipe de exploração fizeram um trabalho incrível com isso. Outra coisa importante é que começamos a ver o real benefício disso.
Só nas nossas conversas com a província, adotamos uma postura muito transparente e pragmática para começar a remediar parte do passivo ambiental da antiga mina. E você já esteve no local da mina, Ron? Você sabe, é uma mina que produziu ouro de 1933 a 1956. E há uma série de infraestruturas antigas lá. Mas este ano concluímos um dos maiores projetos de construção que a First Mining já realizou, construindo uma nova instalação de armazenamento para parte dos resíduos da antiga mina. Resíduo da mina contendo trióxido de arsênio. Então esse plano já está bem estabelecido, mas eu acho que, sabe, o que isso nos trouxe com a província de Quebec foi, sabe, um entendimento de que somos uma empresa focada em fazer as coisas certas e tem sido um processo muito colaborativo. Quebec é um lugar incrível para trabalhar, realmente é. E quando falamos sobre essa vantagem inicial nesses projetos, sabe, uma das coisas que as pessoas não percebem muito sobre Duparquet é que esse é um projeto que chegou ao estudo de pré-viabilidade em 2014, certo? Então, muito desse trabalho já foi feito quase no mesmo nível que Spring Pole. E a quantidade de sondagem que tem nesse projeto, 300 mil metros de sondagem, só o tempo para coletar esses dados. Se você fosse começar hoje, isso levaria de 3 a 5 anos. Se você estivesse fazendo cerca de 100 mil metros por ano, o que seria, sabe, um programa de sondagem em escala realmente grande. Então, isso nos deixa nessa posição com o Duparquet, onde, sabe, temos 2 catalisadores realmente importantes chegando para Spring Pole. Mas nós começamos, eu diria, né, agora quase todo o trabalho que precisa ser iniciado com antecedência que precisamos fazer para que Duparquet alcance e avance nesse processo. E, sabe, discussões muito, muito construtivas com a província de Quebec, que, na minha opinião, compartilham da mesma visão que nós, que é o fato de que há um projeto aqui que está, em parte, lidando com um legado histórico no antigo local da mina e limpando rejeitos que estão lá há 70 anos, mas também criando o que será um dos maiores e mais robustos projetos de ouro da província. Porque nosso estudo sobre Duparc, ou PA, foi feito em 23, Ron, com o preço do ouro a $1.800. Preço. Dan, aqui, desculpe, eu preciso mostrar. Tem uma foto de quando visitamos o local da mina do Parquet, e eu realmente tenho. Não sei se você vai conseguir ver, mas eu tenho a mesma bem aqui. Aí está, Bem, é interessante porque tem uma data aqui, o que achei ótimo. 12 de outubro de 2023 foi quando visitamos, certo? Um pouco mais de 2 anos atrás. Eu pesquisei antes de começarmos qual era o preço do ouro em 12 de outubro de 2023. Quero enfatizar que há pouco mais de 2 anos o preço do ouro era de $1.870 por onça. Então, quando você fala sobre esses números, quero dizer... É realmente incrível o aumento de valor que você pode atribuir a isso. Se o preço do ouro está subindo e, ao mesmo tempo, um bom trabalho está sendo feito nesses projetos, é incrível o valor que pode ser criado. Sim, e você sabe, em Duparquet, essa alavancagem é tão forte quanto em Spring Pole. Sim. Nosso estudo, baseado no ouro a $1.800, tinha VPL de cerca de $600 milhões canadenses. Com o ouro a $2.200, subiu para 1,2 bilhões. Não seja agressivo demais e não aceite qualquer preço. Eles vão subir para 2.200. Só digo isso porque estava no relatório, era nosso cenário mais otimista na época, certo? E não permitiram publicar nada além disso. Bem, você quase dobrou esse valor, sim. E é uma relação praticamente linear. Tipo, eu posso te dizer que esse projeto vale bilhões e bilhões de dólares. É um dos maiores recursos de ouro contíguos não desenvolvidos no cinturão de ouro de Abitibi, que é uma área na qual todo mundo quer entrar. Então vamos voltar aos últimos anos. A Agnico obviamente domina o cinturão. Tony McCutcheon e a Discovery Silver compraram todo o distrito de Timmins. A Goldfields comprou a Windfall e investiu fortemente no Canadá, $2,5 bilhões antes da construção em um projeto de desenvolvimento de tamanho semelhante ao Spring Pole. Você tem a Fresnillo, que acabou de chegar e gastou 700, e está gastando $780 milhões comprando a Probe,
que fica a 100 quilômetros de distância. Então, todos esses gigantes estão correndo para pegar o que é realmente raro, que são esses depósitos de grande escala no Abitibi. E nós, literalmente, temos o próximo maior depósito que existe e o melhor localizado. Então, sim, estamos animados. Desculpe interromper, mas você citou Fresnillo. Eles tradicionalmente não têm focado mais no México e Ireland. me corrija se eu estiver errado, mas achei que li que essa foi uma das primeiras investidas deles fora do México em muito tempo. De fato, eu acho que foi, sabe, talvez não a única, mas certamente uma das investidas mais significativas deles fora do México. Sabe, eu acho que é um grupo que já faz tempo que está procurando onde estão essas oportunidades fora do país, porque eles obviamente têm uma longa história de atuação nessa jurisdição e têm fortes vínculos com todos os níveis de governo e com a indústria de mineração. Mas onde você encontra projetos de ouro de 5 milhões de onças? Tipo, onde está o próximo no México? Eu não sei. Sabe, eu não sei. E você quer, quando compara as jurisdições, quero dizer, o México apresentou alguns desafios para as empresas de mineração nos últimos 5 anos. Compare o que está acontecendo no México com o Canadá, onde parece haver uma tendência geral de tornar o ambiente um pouco mais favorável para as empresas de mineração no Canadá em geral. Certamente essa intenção existe, nós vimos muitos anúncios. Passamos alguns dias na semana passada em Londres com muitos representantes do Ministério do Desenvolvimento Econômico do Norte de Ontário e algumas pessoas do Ministério de lá. No Ministério de Energia e Minas, junto ao ministro, recebemos mensagem clara de que Ontário precisa desenvolver seu setor de mineração, está aberto para negócios, focado em minerais críticos, mas sem esquecer o ouro, igualmente importante para Ontário. Então, sim, essa mensagem de que precisamos acertar e garantir que estamos fazendo o possível para simplificar esses processos, para que as empresas possam avançar com esses projetos. Estamos vendo isso em todo o Canadá, com diferentes níveis de sucesso, dependendo da região. Mas sim, não, eu acho que nós, na minha carreira, que já tem mais de 30 anos, eu não. Acho que nunca vi um ambiente tão favorável ao desenvolvimento de recursos neste país como o que tivemos nos últimos 12 meses. Acho que tem muito a ver com as tarifas, muito a ver com esse relacionamento com os Estados Unidos e um reconhecimento de que o Canadá precisa, até certo ponto, controlar seu próprio destino e desenvolver seus próprios recursos para financiar todas as outras coisas que a população canadense deseja ter. Então, sim, acho que estamos bem posicionados dessa forma e certamente temos, na minha opinião, governos muito construtivos em Ontário e Quebec. E, sabe, acho que é mérito das comunidades indígenas com as quais estamos trabalhando também. Acredito que muitas dessas comunidades realmente entendem a importância e a necessidade do desenvolvimento econômico. Elas só querem garantir que isso seja feito de uma forma ambientalmente responsável e que reconheça os impactos que terão em seu modo de vida tradicional e em seus direitos garantidos por tratados. E esses projetos terão impactos. Não há dúvida quanto a isso. Mas, sabe, acho que o importante é termos esses diálogos e continuarmos trabalhando juntos. O que, sabe, novamente temos esperança de que possa ser mais um grande catalisador que vamos buscar em 2026. Sim, para o benefício de todos. E quero enfatizar para o nosso espectador que, na minha opinião, a First Mining Gold está à frente do mercado, certo? Nós dois usamos a palavra correria na nossa entrevista de hoje, mas o mundo está correndo para encontrar depósitos de ouro de boa qualidade. E a First Mining Gold tem, me corrija se eu estiver errado, 2 dos maiores projetos em estágio de desenvolvimento no Canadá. Uma última pergunta para você sobre Du Parquet. Depois disso, tenho mais 2 pontos sobre os quais quero te perguntar. Mas sobre Du Parquet, você mencionou o potencial de exploração para o futuro. Alguma expectativa otimista sobre o quanto esse depósito pode crescer no futuro? Bem, vamos encontrar um tempo no ano novo para que James e Caroline venham e te deem uma visão completa. Olha, o que é importante em Du Parquet é que nós descobrimos e agora estamos começando a entender a extensão de várias zonas paralelas de mineralização que ninguém nunca procurou antes.
E esse tipo de coisa, em qualquer outro projeto em Abitibi, seria o alvo principal. Em Duparquet, ninguém procurou por elas porque já existia esse estilo de mineralização, que foi o que eles mineraram de 1933 a 1956. Então, ninguém nunca procurou por nada além desse ouro nos cianitos, mas isso agora está realmente mudando. E quero dizer, é empolgante porque estamos encontrando, sabe, dezenas de metros com 2 a 3 gramas na superfície. Sabe, basicamente, né, se você fosse, tipo, desenhar uma cava a céu aberto ao redor de onde iria minerar algumas dessas coisas, essa é uma mineralização que está ali na cava a céu aberto. No nosso estudo econômico, isso seria rejeito, mas aqui está um dos minérios de cava a céu aberto de maior teor do Canadá. Estou muito empolgado, precisamos entender o alcance disso. Encontramos em Mirwar e na Zona Norte. É uma tarefa bem grande entender em mais de 4 quilômetros onde você vai encontrar isso. É contínuo? É Lindsay? Vamos ver. Mas esse é só um dos aspectos disso. Outro ponto claro é que em todas as áreas onde perfuramos sob a mineralização existente, conseguimos ampliá-la. E no Abitibi, você sabe, esses depósitos são conhecidos por sua continuidade vertical. E então você compara com o que a Agnico tem em Canadian Malartic, que fica a cerca de 100 quilômetros de distância, a segunda maior mina de ouro do Canadá. Eles possuíam uma mina que já produziu no passado, com uma cava a céu aberto ao redor, extraindo um halo disseminado do que já havia sido minerado no subsolo. Mas agora eles estão afundando um poço de 1.800 metros, ou seja, mais de 5.000 pés. E eles vão minerar minério com teor de 3 gramas, em mineração em grande escala, extraído do subsolo. Então, se você olhar para a área disso e comparar com a área do que temos em Duparquet, elas são estranhamente semelhantes. Ainda não perfuramos esses furos profundos porque, no momento, não são necessários para a viabilidade econômica do projeto, mas sabemos que o objetivo é alcançar 10 milhões de onças. Uau! Com certeza. Quero dizer, no pacote de terras hoje, estamos em 6. Sim, sim, quero dizer, eu lembro porque a gente estava passando por St. Louis na época em que o negócio com o Duparquet aconteceu. Ah, é verdade. E foi um grande negócio. Isso aconteceu porque você expandiu bastante seu pacote de terras, reunindo o que antes eram vários projetos independentes. E como aquilo foi empolgante. E até mesmo, acho que na época conversamos sobre como muitas das fronteiras entre essas áreas que antes tinham donos diferentes realmente não tinham sido exploradas porque as pessoas não queriam necessariamente procurar ouro para outra pessoa. O que estou entendendo de você, e novamente, me corrija se eu estiver errado, é que o que você está dizendo é que em Duparquet a área pode aumentar, mas o depósito também pode se aprofundar. É isso? Sim, quero dizer, quanto à área, sim, acho que só um pouco. Mas ainda não está muito bem explorado ao longo da extensão para o leste, então continuamos encontrando algumas novas zonas de mineralização por lá, mas acho que está muito claro, tipo, isso só foi perfurado na parte principal do depósito até cerca de 600 metros. Na parte central, do Parquet e do Maco, que ficam logo a leste quando você vem de Rouen, um pouco ao norte da rodovia. Esses foram perfurados principalmente até cerca de 200, 250 metros. E você sabe, agora nós estendemos, conectamos alguns desses e os ampliamos. Então sabemos que existe essa continuidade ali também. Então, né, o potencial total de recursos nos primeiros 600 metros aqui, considerando que temos 5 milhões de onças ali, e eles mineraram 1,5 milhão de onças. É como 1 milhão de onças a cada 100 metros verticais, que é uma das maiores reservas, eu acho, de qualquer projeto já feito no Abitibi. Uau! Em termos de tamanho e escala. Agora precisa ter um teor mais alto à medida que você vai mais fundo. E isso é uma das coisas que estamos tentando encontrar. Mas você sabe, de novo, essas zonas de contato. No ano passado, nosso último furo de sondagem na Zona Norte foi de 33 metros com 6 gramas. Isso é algo que você precisa acompanhar em profundidade. Isso, você sabe, pode ser uma mina subterrânea por muito, 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 muito tempo. Então, sim, eu acho que, você sabe, a área superficial provavelmente vai acabar, você sabe, mais ou menos dentro do que entendemos hoje. Mas a oportunidade realmente é que essa é uma mina que eu acho que vai produzir por
Você sabe, quando começarem a minerar de novo, ela vai produzir por 50 anos. Sim, sim, muito, muito empolgante. Eu queria mencionar para o nosso espectador também, Keith Neumeyer fundou essa empresa. Ele é uma figura conhecida no setor de metais preciosos, CEO da First Majestic Silver, dona do meu outro patrocinador, a First Met. Vou fazer uma propaganda dele aqui atrás. Se você quer uma empresa de primeira, experiência premium com prata física, conheça a First Met. Mas Keith fundou a empresa há 8 anos com uma visão. Agora estamos vendo essa visão se tornar realidade. Mas eu acho também muito interessante que, com base em registros públicos disponíveis, percebi que Keith Neumeyer continuou acumulando ações da First Mining. Se você puder comentar sobre isso e depois falar também sobre a participação acionária da equipe de gestão na First Mining, porque eu acho isso muito importante. Sim, concordo com você. Então, o Keith continua comprando. Acho que da última vez que vi, ele participou do nosso financiamento em agosto, comprou um monte em outubro e novembro, depois que divulgamos a atualização do PFS. Acho que ele já está com 42 milhões de ações agora. E o que é notável sobre isso é que todas essas ações foram compradas, seja em financiamentos ou no mercado aberto. Sabe, é muito raro encontrar esses grandes empreendedores que realmente colocam o próprio dinheiro nessas coisas. Quero dizer, especialmente quem conhece mais o mundo da tecnologia, sabe que existe muita ação de fundador que você recebe ou algo assim. Keith colocou o dinheiro dele nisso. E o mais importante, sabe, para ele e bom para, sabe, e somos gratos por pessoas como você também, Ron. Teve gente que apoiou isso quando estávamos levantando dinheiro a, sabe, 12 e 13 centavos. Porque a gente via aquela visão de longo prazo e teve paciência para apoiar e seguir com isso até o fim. Então, sabe, toda a equipe de gestão possui ações, todos nós temos incentivos muito alinhados. Eu possuo 15 milhões de ações, das quais todas, exceto talvez 1 milhão e um pouco mais, vieram de unidades de ações restritas, que basicamente recebi no lugar de compensação em dinheiro por muitos anos. Então, minha exposição total entre ações, opções e RSUs é provavelmente de 38 milhões de ações, mas eu investi mais de 2 milhões de dólares do meu próprio dinheiro nesta empresa. E sabe, estou muito feliz por ter feito isso, porque, sabe, estávamos no prejuízo até provavelmente uns 3 a 6 meses atrás, certo? Mas é ter essa fé e esse compromisso e, sabe, ter uma ótima equipe que está igualmente alinhada e focada no resultado, que é, no fim das contas, tentar entregar o melhor resultado possível para nossos acionistas. Sim, é isso. Isso mostra para mim o que sempre foi muito importante para mim, que desde o presidente até o CEO e a equipe de gestão, todos estão alinhados com os acionistas, certo? Como se estivéssemos juntos no mesmo barco e nossos interesses estivessem alinhados. E eu ainda acredito, é só a minha opinião, não sou consultor financeiro, que a ação ainda tem um valor inacreditável nesses níveis. Quero dizer, eu sei que precisamos encerrar, mas quando você olha esses gráficos que estão saindo, que mostram o valor de mercado de todo o setor de mineração de ouro, comparado ao de empresas como Microsoft ou Amazon, quero dizer, ouro, eu acredito que ainda estamos nos estágios iniciais de todo o setor de mineração de ouro e que os movimentos de algumas empresas de qualidade em estágio de desenvolvimento podem representar uma grande oportunidade de valorização do capital. E também, dando uma coisa que eu acho que diferencia a First Mining da maioria das outras empresas juniores de mineração com as quais já lidei no passado, é a sua comunicação e transparência com os acionistas. Eu sei que Paul Morris, seu diretor de relações com investidores, se coloca à disposição dos investidores. Se as pessoas quiserem entrar em contato com ele, é paul@firstmininggold.com. Mas parece que com a First Mining vocês colocam os acionistas em primeiro lugar. E em meu nome e em nome dos outros acionistas, quero agradecer a você por isso. Bem, obrigado a você e a todos os acionistas pelo apoio. Como dissemos, tem sido uma longa jornada e sabemos disso. Estamos muito felizes por termos chegado ao ponto em que parece que finalmente superamos a pior fase. Mas fazemos questão de lembrar as pessoas, sabe? Só estamos tão felizes porque passamos de $7 por onça para $30 por onça, certo? Certo?
A $30 a onça, ainda está bem claro que há um potencial de valorização de cerca de 5 vezes até voltar à média em termos de onde nossos pares estão negociando. Então, é importante para o seu ponto, Ron, e de onde meio que começamos toda a discussão. Se você tem uma visão construtiva sobre ouro e prata e acha que ainda estamos nos estágios iniciais, então você vai obter a máxima alavancagem ao se expor a grandes quantidades de onças a um preço mais baixo e ver essas onças serem reavaliadas. Porque os fundamentos do nosso projeto, como dissemos, a diferença no VPL entre $3.100 e $4.200 em Spring Pole é a diferença entre 2,1 e 3,8 bilhões de dólares americanos. Então, ainda achamos que estamos mais ou menos nos preços atuais do mercado. Temos 6 ou 7 dólares por ação em valor patrimonial líquido nesta empresa, mas hoje você pode comprar no mercado por 50 centavos. Ainda está com um preço muito bom. E sim, para aqueles de nós que estão nisso há muito tempo, você está nisso até há mais tempo do que eu, Ron. Eu só estou aqui desde 2019. Mas o fato de que esses catalisadores agora estão claramente nos próximos 6 meses, que vamos alcançar esses catalisadores, eu acho que isso dá uma ótima visão sobre risco e retorno aqui. E eu acho que ainda é um ótimo momento, porque a gente ainda não viu aquela euforia começar na indústria de mineração. E eu já vivi alguns ciclos e sei como é quando as empresas precisam repor suas reservas e precisam mostrar crescimento. É nesse momento que esses valores por onça chegarão a $200 ou mais, que eles pagarão por algo de curto prazo. Sim. Sim, do jeito que eu vejo, a First Mining tem uma grande alavancagem em relação ao preço do ouro, uma grande alavancagem no setor de mineração de ouro, e até mesmo, porque em relação aos seus concorrentes, você ainda está subvalorizado, tem uma grande alavancagem na fase de desenvolvimento. Então, mas espere, tem mais. Ou seja, há um caminho bastante claro de alguns grandes potenciais catalisadores para a First Mining no próximo ano, 2 anos, 3 anos, com Spring Pole e do Parquet. Vou rapidamente, por 2 segundos, mostrar o site da empresa para quem quiser conferir. firstmininggold.com tem todas as informações. Além disso, como dissemos anteriormente, você pode entrar em contato com Paul Morris, o diretor de relações com investidores da First Mining Gold. Dan, muito obrigado. Desculpe por ter tomado tanto do seu tempo, mas há muito para falar sobre o que está acontecendo com o ouro e a prata e ainda mais sobre a First Mining Gold. Então, obrigado. Aguardaremos ansiosos por 2026, pois acredito que muitas coisas boas virão. Bem, Ron, como sempre, nós realmente agradecemos o seu apoio e você sabe, estou ansioso porque uma das minhas metas para 2026 é que eu preciso voltar fisicamente para o porão. Então é isso, estaremos de volta presencialmente aqui, espero que antes do que você imagina. Sim. Em uma nota pessoal, vou compartilhar com o espectador que a First Mining Gold foi fundamental para eu construir o porão do Ron, que agora tem 65 mil inscritos e me apoiou desde o começo. Eu me lembro, vou contar uma história rápida. Acho que você entrou em contato comigo pela empresa e eu fiquei em choque. Pensei, o CEO de uma empresa de mineração de ouro me procurou para cumprimentar quando comecei a série de vídeos sobre a First Mining Gold. Então, obrigado pelo apoio, Dan, e esperamos ter um relacionamento lucrativo no futuro. Obrigado novamente, Ron. Vamos conversar em breve.